Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Capítulo 8. Práticas particulares desta devoção. Artigo 1º. Práticas exteriores. Se bem que o essencial desta devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores que é preciso não negligenciar. Mateus 23, 23. Tanto porque as práticas exteriores, bem feitas, ajudam as interiores, como porque relembram ao homem que se conduz sempre pelos sentidos, o que fez ou deve fazer. Também porque são próprias para edificar o próximo, que as vê, o que já não acontece com as práticas puramente interiores. Nenhum mundano, portanto, critique nem meta aqui o nariz, dizendo que a verdadeira devoção está no coração, que é preciso evitar exterioridades, que nisto pode haver vaidade, que é preferível ocultar, cada um sua devoção, etc. Respondo-lhes com meu mestre, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Não quer isso dizer, como observa São Gregório, que devamos fazer nossas ações e devoções exteriores para agradar aos homens e daí tirar louvores, o que seria vaidade, mas fazê-la às vezes diante dos homens, com o fito de agradar a Deus e glorificá-lo, sem nos preocupar com o desprezo ou os louvores dos homens. Citarei apenas abreviadamente algumas práticas exteriores que não qualifico de exteriores, porque sejam feitas sem interior, mas porque contêm qualquer exterioridade, e para distingui-las das que são estritamente interiores. 1. Consagração depois de exercícios preparatórios. Primeira prática. Aqueles e aquelas que quiserem adotar esta devoção, que não está erigida em confraria, como seria de desejar, depois de ter, como já disse na primeira parte desta preparação, ao reino de Jesus Cristo, empregado ao menos 12 dias, em desapegar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo. Dedicarão 3 semanas a encher-se de Jesus Cristo por intermédio da Santíssima Virgem. Eis a ordem que poderão observar. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição por seus pecados. Tudo farão em espírito de humildade. Para isso, poderão, se quiserem, meditar sobre o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade e considerar-se nos 6 dias desta semana como uma lesma, um sapo, um porco, uma serpente, um bode, ou então estas 3 palavras de São Bernardo. Pedirão a nosso Senhor e a seu Espírito Santo que os esclareça, dizendo: irão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que segue. Recorrerão à Santíssima Virgem
e lhe pedirão esta grande graça, que deve ser o fundamento das outras. E para isso recitarão todos os dias Ave, Maris, Stella e as ladainhas. Durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todas as suas orações e obras cotidianas, em conhecer a Santíssima Virgem. Implorarão este conhecimento ao Espírito Santo. Poderão ler e meditar o que já dissemos a respeito. Recitarão, como na primeira semana, as ladainhas do Espírito Santo, o Ave Maris Stella, e mais um rosário todos os dias, ou pelo menos o terço nesta intenção. A terceira semana será empregada em conhecer Jesus Cristo. Poderão ler e meditar o que dissemos nesse sentido, e recitar a oração de Santo Agostinho, que depois irei colocar aqui escrito para todos esta oração. Poderão, com o mesmo santo, dizer e repetir centenas de vezes por dia: Senhor, que eu vos conheça, ou então, Senhor, fazei que eu veja quem sois. Como nas semanas precedentes, recitarão as ladainhas do Espírito Santo e o Ave Maris Stella, ajuntando as ladainhas do Santíssimo Nome de Jesus. Ao fim destas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão na intenção de se darem a Jesus Cristo na condição de escravos por amor, pelas mãos de Maria, e depois da comunhão, que cuidarão de fazer conforme o método que segue. Recitarão a fórmula da consagração, que se encontra também mais adiante. Será necessário que a escrevam ou mandem escrever, se não estiver impressa, e assim assinem no mesmo dia em que a fizerem. Neste dia será bom renderem alguns tributos a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima, seja em penitência de sua infidelidade passada às promessas do batismo, seja em sinal de sua dependência do domínio de Jesus e de Maria. Ora, esse tributo será conforme a devoção e a capacidade de cada um. Um jejum, uma mortificação, uma esmola, um círio, ainda que não deem mais que um alfinete em homenagem, contanto que o deem de bom coração. É o bastante para Jesus, que só olha a boa vontade. Todos os anos, ao menos no mesmo dia, renovarão a consagração, observando as mesmas práticas durante 3 semanas. Poderão até todos os meses e, quiçá, todos os dias renovar com as poucas palavras seguintes: tudo o que fizerem, sou todo vosso, e tudo o que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. 2. Recitarão da coroinha da Santíssima Virgem, segunda prática. Recitarão todos os dias de sua vida, sem, entretanto, nenhum constrangimento, a coroinha da Santíssima Virgem, composta de 3 Pai Nosso e 12 Ave-Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática é muito antiga e tem seu fundamento na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida de sol e tendo a lua debaixo de seus pés. Apocalipse 12:1. E esta mulher, na opinião dos intérpretes, é a Santíssima Virgem. Há muitos modos de rezar bem esta coroinha, e seria demasiado longo mencioná-los. O Espírito Santo o inspirará aqueles e aquelas que mais fiéis se mostrarem a esta devoção.
Para rezá-la bem simplesmente, é preciso dizer, em primeiro lugar, reza-se o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Ainda um Pai Nosso e 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai, e assim por diante. Terceira, usar pequenas cadeias de ferro. Terceira prática, é muito louvável, glorioso e útil aqueles e aquelas que assim demonstrarão ser escravos de Jesus em Maria, trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias de ferro, bentas com uma bênção especial. Estas demonstrações exteriores não são, na verdade, essenciais, e uma pessoa pode bem se dispensar, embora tenha abraçado essa devoção. Não posso, contudo, esquivar-me a louvar aqueles e aquelas que, depois de terem rompido as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que os tinha arrastado o pecado original, e talvez os pecados atuais, se entregaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e, com São Paulo, se gloriam de estar acorrentados por Jesus Cristo. Efésios 3:1. Concorrentes que, embora de ferro e sem brilho, são mais gloriosas e mais preciosas que todos os colares de ouro dos imperadores. Nos tempos de outrora, era a cruz o que havia de mais infamante. Hoje, no entanto, é o símbolo mais glorioso do cristianismo. Digamos o mesmo dos ferros da escravidão. Nada havia de mais ignominioso entre os antigos e ainda atualmente entre os pagãos. Entre os cristãos, porém, são essas cadeias de Jesus Cristo o distintivo mais ilustre, pois elas nos livram e preservam dos liames vergonhosos do pecado e do demônio. Elas nos restituem a liberdade e nos ligam a Jesus e Maria, não ao contragosto e à força como a forçados, mas por caridade, por amor como a filhos. Oséias 11:4. Eu os atrairei a mim, diz Deus pela boca do profeta, com os vínculos de caridade, que por consequência são fortes como a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. E, de certo modo, mais fortes naqueles que fielmente trouxeram até a morte esses distintivos gloriosos, pois a morte, destruindo-lhes embora o corpo e reduzindo-o à podridão, não destruirá as algemas de sua escravidão, as quais, por serem de ferro, não se corrompem tão facilmente. E no dia da ressurreição dos corpos, no juízo final, quem sabe, essas cadeias pendentes ainda de seus ossos não virão a constituir uma parte de sua glória, mudando-se em cadeias de luz e de glória? Felizes, portanto, 1000 vezes, felizes os escravos ilustres de Jesus em Maria, que até ao túmulo usarem essas cadeias. Eis os motivos por que se usam essas cadeiazinhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro, relembram aos cristãos os votos e compromissos do batismo, a renovação perfeita das promessas batismais que ele fez por esta devoção e a estrita obrigação em que está de se conservar fiel. O homem, porque se deixa levar mais pelos sentidos
do que pela fé pura, esquece facilmente suas obrigações para com Deus, se não tiver algo que lhes traga a memória. Por isso, estas pequenas cadeias servem para lembrar ao cristão aquelas cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o santo batismo o livrou, e a dependência que, neste sacramento, voltou a Jesus Cristo, e a ratificação dessa dependência, feita ao renovar os seus votos, e um dos motivos por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do santo batismo e vivem com tanta libertinagem, como se de nada houvessem prometido a Deus, como se fossem pagãos, é não trazerem nenhuma marca ou distintivo exterior e disso os relembre. Segundo, mostra que ele não se envergonha de ser escravo e servo de Jesus Cristo e que renunciou à escravidão funesta do mundo, do pecado e do demônio. Terceira, garantemo-no e preservamo-no dos grilhões do pecado e do demônio, pois ou estarem agrilhados pelas correntes do inimigo, ou traremos as cadeias de caridade e da salvação. Ah, querido irmão, despedacemos os grilhões do pecado e dos pecadores do mundo e dos mundanos, do demônio e de seus asseclas, e lancemos longe de nós seu jugo funesto. Salmo 2, versículo 3. Metamos nossos pés para servir-nos das palavras do Espírito Santo, em que seus ferros gloriosos e nosso pescoço em suas cadeias. Eclesiástico 6, 25. Curvemos os ombros e carreguemos a sabedoria que é Jesus Cristo, e não nos enfademos de suas correntes. Eclesiástico 6, 26. Notareis que o Espírito Santo, antes de dizer estas palavras, prepara a alma, a fim de que ela não rejeite o importante conselho. Eis as suas palavras, ouve, filho, e recebe uma sábia advertência, e não rejeiteis o meu conselho. Eclesiástico 6, 24. Permite, caríssimo amigo, que me una aqui ao Espírito Santo para dar-vos o mesmo conselho. Eclesiástico 6:31. Suas cadeias são cadeias de salvação. Jesus pendente da cruz deve atrair tudo a si, e tudo de bom ou mau grado será atraído. Do mesmo modo ele atrairá os réprobos pelas correntes de seus pecados, para acorrentá-los como forçados e demônios. A sua ira eterna e a sua justiça vingadora nos últimos tempos, porém, atrairá especialmente os predestinados pelas cadeias da caridade. Oséias 11:4, João 12:32. Esses amorosos escravos de Jesus Cristo, ou acorrentados de Jesus Cristo, Efésios 3:1, podem usar suas cadeias ou ao pescoço ou no braço, ou na cintura ou nos pés. O padre Vicente Carafa, 7º geral da Companhia de Jesus, falecido em odor de santidade no ano de 1643, usava como sinal de sua servidão um círculo de ferro nos pés e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente os grilhões. A Madre Inês de Jesus, a quem já nos referimos, trazia sempre uma corrente de ferro na cintura. Outros a usaram no pescoço, em penitência pelos colares de pérola que costumavam usar no mundo. Outros a usaram no braço
para se lembrarem, no trabalho manual, que eram escravos de Jesus Cristo. Quarto, devoção especial ao mistério da encarnação. Quarta prática, terão uma devoção especial pelo mistério da encarnação do Verbo, a 25 de março, que é o mistério adequado a esta devoção, pois que esta devoção foi inspirada pelo Espírito Santo, primeiro, para honrar e imitar a dependência em que Deus Filho quis estar em Maria, para a glória de Deus Pai e para nossa salvação, dependência que transparece particularmente neste mistério, em que Jesus Cristo se torna cativo e escravo no seio de Maria Santíssima, aí dependendo dela em tudo. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria, principalmente por tê-la escolhido para sua mãe digníssima, escolha feita neste mistério. São estes os dois fins principais da escravização a Jesus Cristo em Maria. Peço-vos notar que digo ordinariamente o escravo de Jesus em Maria, a escravização a Jesus em Maria. Pode-se, é verdade, dizer, como muitos já o disseram até aqui, o escravo de Maria, a escravidão da Santíssima Virgem. Creio, porém, que é melhor dizer escravo de Jesus em Maria, como aconselhava M. Tronson, superior geral do Seminário de São Sulpício, o qual era conhecido por sua rara prudência e grande piedade. Assim aconselhou ele a um eclesiástico que o consultou sobre o assunto. As razões são estas. Primeiro, visto estarmos num século orgulhoso em que pululam os lábios enfatuados, os espíritos fortes e críticos, que sempre acham o que falar das mais sólidas e bem estabelecidas práticas de piedade, é preferível, para evitar-lhes ocasião de crítica desnecessária, dizer escravidão de Jesus em Maria e dizer-se escravo de Jesus Cristo do que escravo de Maria. Assim, a denominação desta devoção será dada antes pela finalidade Jesus Cristo, que pelo caminho e meio para atingir este fim, Maria Santíssima. Pode-se, entretanto, usar ou outra sem o menor escrúpulo, como eu faço. Um homem, por exemplo, que vai de Orleans a Tours pelo caminho de Amboise, pode evidentemente dizer que vai a Amboise e que vai a Tours. A única diferença é que Amboise é apenas o caminho para ir a Tours e Tours é o fim, o termo de sua viagem. Segundo, como o principal mistério que se celebra e honra nesta devoção é o mistério da encarnação, no qual só se pode contemplar Jesus em Maria e encarnado em seu seio, é mais adequado dizer-se a escravidão de Jesus em Maria, de Jesus residindo e reinando em Maria, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Ó Jesus, vivendo em Maria, vinde e vivei em nós, em vosso espírito de santidade, etc. Terceiro, este é o modo de falar, patenteia ainda mais a união íntima entre Jesus e Maria. Tão intimamente estão unidos que um é tudo no outro. Jesus é tudo em Maria e Maria é tudo em Jesus. Ou melhor, ela não existe, mas Jesus somente nela. E antes
se separaria do sol a luz, do que apartar Maria de Jesus. É assim que se pode chamar nosso Senhor Jesus de Maria e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. O tempo não me permite deter-me aqui para explicar as excelências e as grandezas do mistério de Jesus vivendo e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Contendo-me, por isso, em dizer em 3 palavras que é este primeiro mistério de Jesus Cristo, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido, que é neste mistério que Jesus, em colaboração com Maria, em seu seio, e por isto chamado pelos santos, sala dos segredos de Deus, escolheu todos os eleitos, que foi neste mistério que ele operou todos os mistérios subsequentes de sua vida, para a aceitação deles. Hebreus 10, do 5 ao 9. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os mistérios e contém a vontade e a graça de todos. Este mistério é, enfim, o trono da misericórdia, da liberdade e da glória de Deus. O trono da misericórdia de Deus, porque já que não podemos aproximar-nos de Jesus senão por Maria, não podemos ver Jesus nem lhe falar senão por intermédio de Maria. Jesus atende sempre a sua querida mãe e concede sempre sua graça e sua misericórdia aos pobres pecadores. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Hebreus 4,16. É o trono de sua liberalidade para Maria, porque este novo Adão, enquanto permaneceu neste verdadeiro paraíso terrestre, aí realizou ocultamente tantas maravilhas que nem os anjos, nem os homens as compreendem. Por isso, os santos chamaram Maria a magnificência de Deus, como se Deus só fosse magnífico em Maria. Isaías 33, 21. É o trono de sua glória para seu Pai, pois foi em Maria que Jesus Cristo acalmou perfeitamente seu Pai irritado contra os homens, que ele recuperou perfeitamente a glória que o pecado lhe tinha arrebatado, e que pelo sacrifício que neste mistério fez de sua vontade de si mesmo, lhe deu mais glórias como jamais lhe deram todos os sacrifícios da antiga lei. E, finalmente, lhe deu uma glória infinita, como ainda não recebera de criatura humana. Quinta, grande devoção à Ave Maria ao terço. Quinta prática, terão grande devoção ao recitar a Ave Maria, ou a saudação angélica, da qual bem poucos cristãos, mesmo esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse várias vezes a grandes santos, muitos doutores, para lhe demonstrar o mérito dessa pequena oração, como sucedeu a São Domingos e a São Cipriano, ao bem-aventurado Alano e de La Roche. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.